O título da meditação de hoje é Maior que o maior pecado do mundo. E o texto bíblico está lá em Romanos, no capítulo 7, versículos 24 e 25, que diz o seguinte: Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Mas que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já teve algum sonho estranho? Deixa eu citar aqui alguns sonhos dos mais estranhos. E aí quero saber se você já teve algum desses sonhos estranhos. Primeiro tipo de sonho estranho, aquele que você tá pelado na escola. Sai fora, meu. Já pensou? Tem gente que tem esse tipo de sonho e fica desesperado, porque afinal de contas, todos os amigos estão ali acompanhando. Então imagina só, você está na escola sem roupa nenhuma e seus amigos vendo. Terrível, né? Ainda bem que é sonho, ou melhor, pesadelo. Segundo tipo de sonho, quando você está caindo num buraco sem fundo. Andar no mundo escuro pra que alguém como eu... Imagina só, você tá caindo e tá aquele escuro total e você vai sentindo e o seu corpo vai percebendo isso. É desesperador, não é? Já teve esse tipo de sonho? Só fala coisa ruim. O problema é que a gente não tem ninguém para resolver isso pra gente. Estamos ali sozinhos caindo. Mas passa, alguma hora finaliza. Terceiro e último tipo de sonho, aquele que você está sendo perseguido ou por alguém ou por algum tipo de monstro. Não! Uma criança! Tem uma criança aqui, uma criança humana! Olha, é bem ruim, porque você vai fugindo, entra num beco, sobe escada, pula de prédio, volta pra casa, é um negócio tudo muito louco. E o perseguidor está perto. A melhor parte desse pesadelo é quando o despertador toca e você acorda. Ufa, nada melhor do que isso. O problema é que tem uma situação que a gente não sonha, mas é real, e a gente sempre tem que ficar fugindo. Semelhante a essa questão de fugir de alguém no sonho, existe algo que a gente tem que sempre fugir ou sempre ir para longe, que é a tentação e o pecado. Quando a gente olha para o que é o pecado ele é uma situação super desafiadora. O pecado é algo terrível. O pecado ele tira a gente de perto de Deus. O pecado ele mancha a imagem de Deus em nós. O pecado sempre nos leva para um fundo do poço e muitas vezes achamos que não tem solução. Porém, essa é a boa notícia. Enquanto o pecado ele faz a gente pensar que não tem solução, Deus aparece, nos livrando do pecado, nos restaurando e puxando a gente lá do fundo do poço para vivermos novamente na superfície do viver junto com Ele, em que a gente pode enxergar a sua luz. Portanto, hoje eu quero te ajudar a lembrar de uma coisa, não desses sonhos irreais, mas dessa situação real. Deus quer te livrar do pecado. Assim como nós lemos no texto de hoje, quem vai poder nos livrar desse corpo que nos leva para o mal? Somente Deus, através de Cristo Jesus. Portanto, quem é que vai nos livrar? É Ele, é Jesus. Você ora comigo nesse momento? Deus eterno, entregamos o nosso coração. Entregamos não somente os nossos pesadelos, mas entregamos também esses momentos de luta que nós temos contra o pecado. Por favor, livra-nos, salva-nos para o Teu reino. A gente ora agora em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera, e que Deus abençoe muito. Olá, e daí? Tudo tranquilo? Tudo bem com você? Você gostou da meditação que iniciou a nossa aula de hoje? Muito legal, né? Eu também achei o máximo. Que as palavras do pastor fortaleçam a mim e a você nessa nossa aula de hoje, ok? Muito bem. Agora nós vamos fazer alguns exercícios juntos para revisar, certo? O conteúdo aí na sua mente para o seu trabalho avaliativo 1, tudo bem? Lembre-se que nós estamos trabalhando com cartoon, charge, tirinha, história em quadrinhos, ok? E quando eu tenho um texto com imagens, que nem na questão 1 aqui, e com palavras, chama-se texto híbrido. Por quê? Porque eu tenho tanto linguagem verbal como linguagem não verbal. E neste primeiro aqui, você tem 4 quadrinhos. Então, significa isso aqui uma tira. Até 4, uma tira. Depois de 4, história em quadrinhos. Mãe, com quantos anos a gente fica velha? Depende, Mafalda. Na verdade, não é uma questão de anos, mas de manter o espírito jovem.
Aí no terceiro quadrinho a Mafalda não diz nada, nem a mãe, né? Olha o sorrisinho da mãe aqui, a mãe ergue o braço, né? Tenta dar uma abanadinha. Tudo bem. Mas e o espírito? Com que idade ele começa a precisar de maquiagem? E aí a mãe fica sem boquinha, sem palavras. A Mafalda é aquela menininha criada pelo Quino que ela é muito questionadora e ela levanta realmente questionamentos que envolvem o ser humano, né? O pensamento do ser humano. E isso é muito interessante, isso é muito bom quando nós temos uma tirinha ou uma história em quadrinhos da Mafalda. Agora vamos ver qual nós iremos marcar aqui. Assinale a alternativa cujas palavras completam correta, respectivamente, sem alteração de sentido do texto a seguir. Você percebeu na hora que você vai trabalhar, então, um texto e depois resolver uma questão, você procure grifar a fim de desenvolver a sua interpretação. Ó. Você vai assinalar a alternativa cujas palavras, palavras, aí você marca aí, completam, certo? Correta, de forma correta, e respectivamente na sequência, certo? E sem alteração de sentido. O trechinho aqui, o texto a seguir. Então, vamos ver? Mafalda quer saber com quantos anos as pessoas envelhecem. Entretanto, será que fica melhor aqui o entretanto? Já que uma resposta, ao formular uma resposta, ou Mafalda quer saber com quantos anos as pessoas envelhecem, mas, ao formular uma resposta, a mãe refere-se à importância de manter o espírito jovem como forma de manter-se bem. Ou porém, Mafalda quer saber com quantos anos as pessoas envelhecem, porém, aquela ideia de quê? De oposição. Mas o mas também não dá, professora? Também dá. Então, pode ser a de, mas pode ser a entretanto, também dá ideia de oposição? Também. Puxa, professora, 3 letras agora, então não vai dar para ser pela primeira conjunção que nós vamos encontrar a alternativa correta. Tem que, então, continuando com a segunda, vamos ver. Mafalda quer saber com quantos anos as pessoas envelhecem. Ao formular uma resposta, a mãe refere-se à importância de manter o espírito jovem como forma de manter-se bem. Sendo assim, essa ideia, sendo assim, é concordar, de concordância. Não dá. Embora da ideia de oposição. O que você acha? Apesar de, vai dar uma ideia de condição. Ainda que, o que você acha? Professora, pode ser. Agora estou entre a B e a D. Então, vamos fechar com a última. Ela não se dá por convencida, pois questiona a idade, mas questiona a idade. É isso? Esse ali, no finalzinho ali, que ela diz, então, com que idade o espírito começa a usar maquiagem? Não tem ideia de quê? Ela quer o quê? Uma explicação, uma conclusão, um fechamento para o questionamento dela? Qual você iria marcar? Pensou? Ótimo. E eu tenho certeza que você iria marcar a letra D. Ok? Fácil, né? Fácil, professora. Super, mega fácil. Ótimo. Vamos agora à questão 2. E aí, na questão 2, você tem agora aqui um trechinho. Parecia que não ia dar conta, mas olha aí. O que você vê ali? Uma oposição, né? Mas uma adversidade. Depois você descobre um novo mundo. Parece que tudo cabe ali naquele espaço. Olha, tá dando ideia de tempo. Quando vi uma receita maravilhosa na televisão e a apresentadora falou que os detalhes e os ingredientes estavam no site, percebi que precisava aprender como isso funcionava. Beleza, qual é que tem tempo aqui? A, B ou C? Ai, professora, a única que tem tempo é a letra A. Então, nem vamos quebrar a cabeça, certo? Vamos marcar a letra A.
ok? Agora, vamos fazer a questão 3. Você percebeu que as questões não são difíceis. Eu tenho que só prestar um pouquinho atenção nos enunciados. Olha aqui na questão 3. Leia a tirinha e assinale a opção incorreta. Olha, vamos cuidar isso. Olha o que está pedindo aqui. Está pedindo a questão incorreta. Então, você já está destacado aqui, ó. Certo? Em negrito, está sublinhado. O que você está pintando, Marina? Diz a Mônica para sua coleguinha, né? A Marina está ali, ó, pintando algo. Deveria ser a menina e as frutas. Mas vou chamar só de menina. Olha aqui quem é que está aqui. A Magali, aquela menina que você sabe que tem uma fome assim, saciável. Então, você tem novamente aqui, ó, uma tira, ok? E aí você tem personagens que você conhece aqui, a Mônica, a Magali, a Marina, que é a amiguinha dela. Agora vamos marcar a incorreta. Na fala de Mônica, há uma locução verbal apresentada de forma coloquial. O que você está pintando, tá? É do coloquial. Pintando é o verbo no gerúndio. Então, tem uma locução verbal? Tem. Tá certo? Tá certo. Nós estamos procurando o quê? A errada. Então, não serve para nós essa aqui. No segundo quadrinho é um verbo no futuro do pretérito, auxiliando o verbo principal. Então, vamos ver. Deveria ser. Deveria. É futuro? Muito bem. Quem é o verbo principal? O verbo ser, que está no infinitivo, ok? Então, tá certo? Tá certo, professora. Ótimo. Vamos a C. O humor da tira se dá quando o leitor interfere sobre o porquê do quadro ter que mudar de nome. Aqui está o humor, então? O que você acha? Tá certa ou errada? Dúvidas? Então, vamos a D. No terceiro quadrinho, a frase, mas vou chamar só de a menina. O mas introduz o quê? Uma explicação sobre a mudança do nome? O que você acha? Qual é a ideia? Mas, da ideia de quê? Da ideia de oposição, não de explicação. Então, qual que nós iríamos marcar mesmo, professora? Parabéns! A letra D. Ótimo, ótimo. Estou feliz porque você está acompanhando a aula, você está respondendo, está entendendo as questões, isso é o mais interessante. Agora, mais uma tira aqui. Em um momento de reflexão, Tino cita a seguinte tira de Calvin. Você acredita que o nosso destino é determinado pelas estrelas? Olha o Calvin aqui conversando com o Haroldo, o tigre de pelúcia dele, que fala somente com ele, certo? Porque é um amigo dele. Não, eu acredito, diz o Calvin. É mesmo? Por quê? Olha o que o Calvin diz. A vida é muito mais divertida quando nós somos responsáveis por nossos atos. Ao final do livro, Tino faz uma série de promessas relacionadas ao seu comportamento como consumidor. Assinale a alternativa em que a afirmação não é uma dessas promessas. Então, olha só, está relacionando com o texto de um livro, certo? Onde fala no final, então, algumas promessas que agora ele vai mudar, não vai ser mais aquele consumidor compulsivo. Então, nós temos que marcar aqui qual dessas questões aqui, qual dessas alternativas, na verdade, né, em que a afirmação não é a promessa. Vamos ver, então, aqui na questão 4, ter atitudes de consumo conscientes pensando na preservação do meio ambiente. Será que é isso relacionando com o que a gente vê do Calvin? Essa que é a correta? Ele diz assim, ó, que a vida é mais divertida quando nós não somos responsáveis. Então, não dá para fechar a letra A. Letra B, adotar a reciclagem como atitude cidadã, mas o que o Calvin diz não é isso. Lembrar que não está sozinho no mundo e é apenas seu inquilino, é isso que ele fala? Ou participar dos movimentos de defesa da preservação do meio ambiente junto com seu pai. O que você acha? Se o livro fala que são uma série de promessas relacionadas ao comportamento consumidor, e qual dessas consegue fechar com o que diz o texto ali? A letra D, ok? Essa é a que fecha para nós marcarmos aqui como alternativa adequada. Agora vamos a 5. As 5 você tem aqui, ó, um texto com a linguagem verbal, aqui as palavrinhas na faixa. Não dou uma semana para governo colocar um pedágio aqui.
E aí você tem aqui atravesse na faixa, faixa de pedestre, aí você tem ali, né, a plaquinha. E você tem o próprio, né, personagem da placa, olha só, atravessando a faixa de segurança. Até aí tudo bem, então você percebeu que nós temos aqui um texto híbrido. Esse texto híbrido, porque nós temos linguagem verbal e não verbal. Agora, assinale o que confere o humor. Olha o que está pedindo, o humor. O humor não é para você rir, é para você pensar quando está na prova, ok? Os recursos não verbais, só isso aqui, só essas imagens é que tornam realmente uma crítica através do humor. A indignação do personagem com os pedágios do governo, cadê a indignação dele? Você está vendo ele aqui? Eu estou indignado, mas como que o governo... Ele fala isso? E a letra C, a prática de cobrança governamental, ele critica isso? Ele está dizendo que o governo sempre faz isso, quando é prática, é constante. Agora vamos à letra D, a interpretação do que o personagem deu à palavra faixa. Olha só, qual nós iríamos marcar? Essa, porque faixa de pedestre. Ó, atravesse na faixa. E agora está ele aqui passando. Então, o próprio personagem que já é da placa, ele mesmo se colocou no lugar de quê? De pedestre, certo? Interessante? Muito interessante. Difícil? Não, professora, tranquilo essas questões. Então, muito bem, fizemos uma revisãozinha, você conseguiu perceber como não são realmente questões difíceis, certo? Você não vai ter que realmente ficar quebrando muita cabeça com as orações coordenadas e subordinadas, mas no contexto você vai conseguir resolvê-las, ok? Muito bem, essa foi a nossa aula, fiquei feliz de conversar com você, um beijinho no seu coração e vejo na próxima aula, ok? Até lá!